Olá você, seja bem-vindo! Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, aqui pela TV Franca, canal 23. Pessoal, na série de boas reportagens que nosso programa apresenta, hoje nós vamos mostrar um assunto que eu particularmente considero muito importante e muito interessante também. Nós estamos aqui na Academia Triathlon, inclusive se vocês notarem um barulhinho aí, o pessoal está fazendo seus exercícios aqui e a gente está aqui gravando com a nutricionista Bruna Nazar. Ela que vai nos contar um pouquinho do trabalho que ela realiza e também um pouquinho de um assunto muito interessante, como eu disse agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obesidade infantil. É um problema mundial hoje que a gente nota em todos os noticiários, que a gente vê de perto, acompanha muitas vezes. E a Bruna vai nos dar algumas dicas interessantes e importantes para como combater esse grande problema que afeta as crianças, os jovens do mundo inteiro. Inicialmente, Bruna Nazar, nutricionista, que alegria recebê-la no nosso programa. Como vai você? Tô bem, graças a Deus. Então tá joia. Antes da gente entrar no assunto, como eu disse, que eu considero muito importante, vamos conhecer um pouquinho da sua vida. Quem é Bruna Nazar? Bom, eu sou formada em nutrição aqui na Universidade de Franca. Faço especialização em nutrição esportiva na Estácio de Sá, em São Paulo. E atualmente eu trabalho na Ponto Natural como nutricionista, dando orientação aos nossos clientes, treinamentos de nossas franquias. Atendo na clínica de avaliação da Biang e o meu consultório é aqui na Academia Triathlon. Maravilha, então é cheia de atividades aí para quem se interessar, inclusive no nosso programa que está indo para o ar hoje. Um pouquinho do que a Bruna vai falar, pode entrar em contato com ela, nós vamos deixar o telefone, os endereços no final do programa, pessoal. E agora vamos entrar, Bruna, nesse assunto que eu considero muito importante, que eu tenho certeza que você também se preocupa, que é a obesidade infantil. O que é a obesidade infantil, Bruna? Realmente é um assunto preocupante porque tem aumentado muito, né, o número de crianças com obesidade mesmo. E a obesidade infantil é o aumento do tecido adiposo, né, ocasionado pelo excesso de calorias, ou seja, a criança ela ingere mais calorias do que ela consegue gastar e com o passar do tempo ela vai aumentando esse tecido adiposo dela, gordura mesmo, né? E isso tanto na infância, né, desde a fase prematura, como também nos adolescentes. E o risco que a gente tem visto é o quê? A criança que vai desenvolvendo obesidade, né, crescendo com obesidade, o risco muito grande de desenvolver também doenças complicadas, né, que giram em torno mesmo do excesso de tecido adiposo. Como, por exemplo, hipertensão, colesterol elevado. Então é uma criança que desde o início já apresenta esse tipo de doença que é muito perigosa, né? São doenças metabólicas que necessitam de um cuidado especial e que a gente pode estar evitando se tratar a criança desde o início ou, na verdade, prevenir, né, que ela aumente o seu peso desde a infância. Muitas pessoas acham assim que a causa da obesidade é só comer demais. Eu acho que não é isso, você vai poder falar um pouquinho melhor, mas quais as reais causas da obesidade infantil, Bruna? A obesidade infantil é um problema multifatorial, né? É lógico que tem a ingestão excessiva de alimentos. Hoje a criança ela está em contato com excesso de alimentos industrializados, né? Às vezes a mãe, na ânsia de, porque meu filho não come, então eu dou o que ele acaba aceitando, né? E aí nisso entra alimentos condicionados, alimentos com agrotóxicos, alimentos com conservantes e valor calórico muito alto. Mas assim, além disso, tem os fatores também psicológicos. Então uma criança que é muito ansiosa, né, que é muito nervosa, que não consegue colocar para fora esses sentimentos, como para a criança já é mais difícil, né, dela externar isso, às vezes também isso retorna como uma forma de armazenar gordura e aumentar o seu peso. E assim, você acha necessário que se faça exames para detectar também essas reais causas da obesidade infantil? Na verdade as causas não, mas até para tratar as consequências, né? E com o aumento de peso, como eu falei, a criança pode desenvolver diabetes, então é importante estar controlando os exames, fazendo exames periódicos. Se viu que a criança já está acima do peso, não está dentro do seu peso adequado, é interessante fazer um check-up, verificar como que estão os níveis de triglicéridos, de colesterol, um hemograma, porque o que a gente tem visto?
por conta dessa má alimentação, como eu disse, né, o excesso de alimentos industrializados, às vezes a criança ela come mal, está com obesidade, por exemplo, mas ela desenvolve uma anemia, por exemplo, entendeu? Uma desnutrição, isso também é muito comum. Olha que interessante, hein, pessoal, o que a Bruna está dizendo agora. Então o exame é importante por conta disso. Você vai nortear como que tem que ser o tratamento dela, né? Se ela precisa de uma suplementação de vitaminas, de minerais, porque se chegar numa anemia, infelizmente a gente não consegue tratar com alimentação. Então tem que fazer parte também uma suplementação para adequar aquele exame naquele momento e a partir dali continuar o processo de dieta com aquela criança. E é claro, para um adulto, Bruna, já é difícil perder peso. Para uma criança, então, com certeza é bem mais difícil, né? Claro que tem que contar com uma reeducação alimentar, como você disse, todo um processo, né, de mudança do estilo de vida, de alimentação e principalmente que os pais também se adequem a isto, correto? Com certeza, é importante a família, né, abraçar realmente a causa e porque a criança ela responde muito a exemplo, né, ela faz o que ela vê os adultos fazendo, então é muita imitação mesmo. E às vezes o que a gente vê? Uma casa que uma criança, às vezes uma diferença de 2, 3 anos, uma criança específica tem obesidade, a outra não. Então aí você vai privar uma e vai dar outra alimentação para outra, isso é complicado. Então é legal a família inteira mudar os hábitos porque também é qualitativo, né? A gente não vai restringir muita coisa, é lógico que vai ter um balanceamento, mas assim, toda a família pode se beneficiar de uma alimentação adequada. Então acho que é o momento de abraçar a causa e todo mundo entrar na onda que só vai fazer bem, né? Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe, aqui pela TV Franca, canal 23. Hoje recebendo a nutricionista Bruna Nazar. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos na sequência. Enquanto você torce pelo Brasil, o Magazine Luiza torce por você. O Magazine Luiza vai dar um prédio. Um prédio inteirinho para você fazer o que quiser. Morar, vender, alugar. Participe! É a maior promoção que você já viu. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais no programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492, 3722-3811. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar. Sensacional! A promoção esperada todos os anos. Dia 22 de junho, a famosa Feijoada do Verzola. Salão de eventos da creche Ângelo Verzola. Venha saborear a melhor feijoada de Franca.
3018-0204. Apoio Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, advogado, Campos Sales 2492, 722-3811. Governo Municipal de Patrocínio Paulista. Gráfica Três Colinas, o melhor serviço à sua disposição. Osório Arantes 723. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Hoje falando sobre obesidade infantil. Nutricionista Bruna Nazer. Medicamentos. Você acha que é indicado para tratar a obesidade infantil ou não? Olha, a medicação, ela até na fase adulta, né, é um problema que a gente priva muito, a gente restringe muito e vamos passo a passo, né, vamos colocar a criança para fazer um exercício físico, vamos mudar a alimentação dela, tentar com a dietoterapia mesmo e daí no último caso, a não ser que ela tenha um problema metabólico, né, um problema que precisa de um tratamento específico, por exemplo, se a criança ela tem obesidade, porque de repente ela tem um hipotiroidismo, e daí ela tem essa dificuldade metabólica de estar perdendo peso, aí sim a gente encaminha para o médico e daí ele vai avaliar que medicação vai ser interessante, mas a medicação específica para emagrecer não é indicada. E a cirurgia bariátrica? Também, de forma alguma? Para criança, de jeito nenhum, porque ela está em fase de maturação, ela tem o desenvolvimento ósseo, ela tem o crescimento. Agora, o que a gente já tem visto é que em casos mais extremos, onde todo esse contexto que a gente comentou não funciona, e quando a criança, na verdade, ela para de crescer, né, o momento que ela não vai, que fecha a epífise, que ela não tem mais crescimento ósseo estrutural, pode ser encaminhado sim para uma cirurgia bariátrica, mas isso vai ser então na fase da adolescência, né? Com criança de jeito nenhum. Em alguns casos a gente tem visto a necessidade, porque aí os problemas relacionados são mais perigosos, né? São mais agressivos do que encaminhar para a cirurgia. Você nos disse no começo do nosso programa, Bruna, algumas doenças que as crianças obesas podem desenvolver. Gostaria que você entrasse neste assunto mais profundamente, falasse um pouco mais sobre quais doenças são essas. Então, com o excesso de tecido adiposo, normalmente a criança vai apresentar uma dificuldade, por exemplo, de aproveitamento das gorduras, né? E com isso, as gorduras ficam aumentadas na sua corrente sanguínea. Então, normalmente a gente tem exames de colesterol elevado, ou seja, o HDL, que é o colesterol bom, né? Que a gente fala no modo popular, o bom colesterol está muito baixo e o colesterol LDL muito aumentado. Com isso, gera um risco de doenças cardiovasculares, né, problemas cardíacos, arritmia, alguns problemas também de hipertensão, tá? Porque o coração ele tem que bombear muito mais forte para o sangue percorrer todo o corpo da criança, então aumenta também a pressão arterial. Diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, como a gente comentou. Diabetes, antigamente, acometia a criança só diabetes tipo 1, que é aquela que a criança nasce com a diabetes, né? Hoje em dia já tem crianças desenvolvendo diabetes tipo 2, que é estritamente da alimentação má direcionada. Além disso, também a apneia do sono, aquela criança que dorme e fica com falta de ar, com problemas cardiorrespiratórios. Realmente a gente vê muito falar hoje em dia sobre crianças com diabetes, né? Inclusive o que você disse agora. É uma doença hoje que atinge não só adultos, como também as crianças, né, Bruna? Isso, e para tratar é complicado, né? Porque aí a privação nutricional acaba ficando muito maior. Então é melhor prevenir isso, tratar desde o início para não chegar a desenvolver realmente o diabetes. Crianças obesas, adultos obesos, Bruna? Isso é um fator que em 100% dos casos a gente observa acontecer. Porque a criança, quando ela desenvolve um tecido adiposo maior, né, aumentado, é tudo gerado por células. Então são células de gordura que estão ali. E uma vez que ela desenvolveu essas células, né, elas só vão diminuir ou aumentar de tamanho. Então, por exemplo, se a criança tem o estirão do crescimento, aí ela acaba emagrecendo. Mas a célula do tecido adiposo está ali. De repente, na adolescência, quando os hormônios acabam ficando mais, né, concentrados, ela vai readquirir aquele peso. Então o ideal mesmo é tratar a criança para ela crescer saudável e não ser uma criança obesa. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e voltamos já já.
Enquanto você torce pelo Brasil, o Magazine Luiza torce por você. O Magazine Luiza vai dar um prédio. Um prédio inteirinho para você fazer o que quiser. Morar, vender, alugar. Participe! É a maior promoção que você já viu. Sindicato dos Comerciários de Franca. Uma luta no dia a dia para o associado. Sede campestre do Sindicato dos Comerciários de Franca. Um paraíso bem pertinho de você. Várias piscinas, adulto e infantil. Ampla área de churrasco, quadras poliesportivas e muita diversão para você e sua família. É um paraíso à sua disposição. Tudo isso e muito mais esperam por você. Seja sócio do Sindicato dos Comerciários de Franca, sede campestre, 3722-4053. Ana Maria Bolos e Tortas. É o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas. À sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Escritório Dr. Fábio Liporoni. Confiança e transparência. Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliário como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifaina, faz parte do hall de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem, em breve mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Sensacional! A promoção esperada todos os anos. Dia 22 de junho, a famosa Feijoada do Verzola. Salão de eventos da creche Ângelo Verzola. Venha saborear a melhor feijoada de Franca. 3018-0204. Apoio Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, advogado, Campos Sales 2492-722-3811. Governo Municipal de Patrocínio Paulista. Gráfica Três Colinas, o melhor serviço à sua disposição. Osório Arantes 723. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Hoje falando sobre obesidade infantil. Bruna Nazar, na sua opinião pessoal, você acha que as escolas, de uma forma geral, deveriam contribuir para combater a obesidade infantil, incluindo uma nutricionista, uma reeducação alimentar melhor dentro da própria escola? Com certeza, porque o que a gente verifica é que na fase, né, que a criança entra para a escola, acaba que muitos hábitos que a mãe estava conseguindo equilibrar se perdem. Então, por exemplo, a gente vê muitas mães comentarem que, olha, até meu filho ir para a escolinha, ele não tomava refrigerante, porque em casa não tem, eu não estimulo. Mas chega lá, tá vendo as outras crianças tomarem. Então, para ele o normal é tomar, só ele que está diferente sem tomar. Então, assim, acho que programas, né, de reeducação alimentar, já que a gente está falando de educação, nada melhor do que incluir educação nutricional, educação alimentar também nessa fase. E daí os profissionais seriam capacitados para, de repente, darem palestras para as crianças, para os pais, para os avós, para os próprios professores, né, que eles são multiplicadores dessa informação e a forma com que eles falam com os pequenos, né, é diferente, eles têm toda a pedagogia. Então acho que a gente só teria a ganhar com um programa direcionado para isso. Com certeza. E na sua opinião, você acha também que os exercícios físicos têm que começar desde cedo, desde pequenininho, né? Isso, em cada fase a gente tem exercícios mais adequados, né? Exercícios que a criança vai ter mais facilidade de estar fazendo, e com certeza o exercício é parte primordial do tratamento, porque é ali que, além da parte de gasto calórico, né, a gente tem um gasto calórico acionado, mas tanto a parte de hormônios, né, a gente consegue equilibrar a produção de hormônio, descanso. Então uma criança que faz exercício é uma criança que dorme melhor.
tá? Como também a parte que a gente falou emocional, né? Ela vai estar em contato com outras crianças, vai ter um âmbito social também abrangente. É bem interessante, é muito indicado. Bruno, a obesidade infantil é um problema genético, hereditário ou não? Então, na verdade, é um problema que pode ser ocasionado por um gene modificado. Mas o que ocorre? A mãe, né, durante a gestação, se ela desenvolve, por exemplo, diabetes gestacional ou uma hipertensão, ou se a alimentação dela está muito rica em carboidratos brancos, açúcar, excesso de doce, né, farinha branca, tudo isso a gente tem visto que pode sim alterar um gene, que aí essa criança vai nascer com uma propensão a desenvolver a obesidade. Então, ou seja, ela vai ter uma facilidade maior por conta dessa mutação genética, né, essa mudança em um gene. Então é bem interessante a mãe, a gestante, né, já procurar também se ela tem dificuldade, se a alimentação dela não estava, ela sabe que não estava legal, se ela já entrou na gestação acima do peso, né, com uma alimentação desordenada, ela procurar um profissional neste momento, que vários problemas podem ser reduzidos diante disso. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos na sequência. Enquanto você torce pelo Brasil, o Magazine Luiza torce por você. O Magazine Luiza vai dar um prédio. Um prédio inteirinho para você fazer o que quiser. Morar, vender, alugar. Participe! É a maior promoção que você já viu. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Tá pedindo ajuda? Se for dirigir, não beba. Sensacional! A promoção esperada todos os anos. Dia 22 de junho, a famosa Feijoada do Verzola. Salão de eventos da creche Ângelo Verzola. Venha saborear a melhor feijoada de Franca. 3018-0204. Apoio Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, advogado, Campos Sales 2492-722-3811. Governo Municipal de Patrocínio Paulista. Gráfica Três Colinas, o melhor serviço à sua disposição. Osório Arantes 723. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Família Verzola Recebe. Bruno, saindo um pouquinho agora do lado da obesidade infantil, falando da obesidade de uma forma geral. Hoje é muito comum a gente ler uma revista, acessar a internet e ver sobre isso também, sobre essas dietas que eu considero meio malucas aí, que todo mundo fala, que uma pessoa perdeu tantos quilos, outra pessoa perdeu mais tantos quilos e tudo mais. Isso é confiável, é indicado ou não? A gente tem visto realmente várias dietas, né? Uma com nome mais engraçado que a outra, dieta da lua, do tipo sanguíneo. E as pessoas vão, porque elas também, né, veem pessoas
que de repente tiveram um resultado legal e elas querem aquilo para elas, mas o risco é muito maior porque não é individualizado. Então o que a gente bate mais na tecla hoje em dia é que você precisa de uma dieta para você. Não adianta você fazer a dieta que a sua amiga fez ou que a atriz fez, a rotina é completamente diferente, a composição corporal é diferente, né? E com planejamento individualizado, o que a gente faz? A gente pega os seus horários, né, o seu hábito de vida, aqueles alimentos que normalmente já estão no seu consumo, e a gente adequa. Então fica muito mais fácil você seguir. E outra coisa, essas dietas que tem uma perda de peso muito grande, 5 quilos em uma semana, perde-se peso na balança. Bem suspeito também, né? Exatamente, mas perde-se peso na balança por quê? Tá perdendo água e pior, tá perdendo massa muscular, né? Quando você volta à sua rotina, porque você não vai ficar para sempre sem comer o carboidrato, só comendo proteína. Aí você volta e acaba adquirindo mais peso do que quando você iniciou. Além dos riscos também para a sua saúde. Perfeitamente. Pois bem, pessoal, nosso programa de hoje chegou ao fim. Queremos agradecer a nutricionista Bruna Nazar, que muito bem nos recebeu, pôde nos contar um pouquinho sobre esse assunto interessantíssimo que foi discutido agora, que foi apresentado a vocês no nosso programa de hoje. Bruna Nazar, realmente gostaria de agradecê-la. Parabéns pelo seu trabalho. E realmente foi um assunto dos mais interessantes o de hoje em nosso programa. Eu que agradeço, Lucas, você e toda a sua equipe. Falar sobre qualidade alimentar, sobre a importância, né, da alimentação no nosso país, para mim é sempre um prazer e eu agradeço muito o convite. Espero por você na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Lembrando que você pode conferir também o nosso programa através do site www.familiaverzola.com.br. Até a próxima semana!